Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma etapa e nessa etapa a gente vai falar sobre, o nome dessa etapa é decisão. E vamos falar sobre algumas decisões que você tem que tomar e que você deve saber. A primeira decisão que você tomou foi em participar dessa competição e participar do nosso time. Então vamos com tudo, vamos ficar ligado nisso daí e vamos ficar atento. Nessa primeira missão que a gente tem, a gente vai falar, na verdade em todas as missões e nessa etapa decisão, a gente vai falar sobre 6 janelas. São 6 espaços, então imagina aí uma folha sulfite onde a gente tem 6 espaços. E 6 coisas importantes para a gente perceber sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho para você? O que essa palavra quer dizer? Evangelho quer dizer, ele nos fala sobre as boas novas de Jesus, o Evangelho da salvação. E nós vamos falar sobre o Evangelho aqui nesse nosso tempo, nessas nossas missões. E esse Evangelho, ele começa com uma primeira parte. E essa primeira parte, ela fala sobre a criação. E a criação, se a gente pensar no jogo do Free Fire, a criação ela faz parte do jogo. Você cria uma sala personalizada, quando você vai criar uma sala personalizada, você vai criar ela com o seu ID, com a sua identidade, né? Tem o ID e a senha para você colocar. Você vai criar ela do jeito que for melhor para você, é Battle Royale, é Contra Squad, como que ela vai funcionar, né? Então, você cria a sala do jeito que você quer. E a sala ela tem as suas características, ela tem a sua identidade, ela tem o seu jeito, você vai colocar lá, gel infinito, não que arma que pode, que arma que não pode, e assim por diante. Então é importante demais quando a gente pensar em criação, a gente lembrar que criação é algo que não está muito longe do que aquilo que a gente faz e não está longe, por exemplo, do jogo. Só que quando você cria uma sala, ela tem a sua identidade. E a mesma coisa acontece quando Deus ele cria o mundo. Então a gente vê lá em Gênesis, e o primeiro versículo que eu queria deixar aqui com vocês é o primeiro versículo que a gente encontra na Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foram as duas coisas que Deus criou no princípio, os céus e a terra. E aí a gente vê Deus ali em todo o capítulo 1 de Gênesis, ele criando o universo. Cada dia ele cria uma coisa, em 7 dias ele cria o universo todo e tudo que acontece, tudo que tem no universo. E a mesma coisa acontece com a gente, quando a gente vai criar uma sala, Deus, ele coloca em nós o seu DNA, ele coloca em nós aquilo que ele quer de sua essência. E aí, se a gente pega os textos bíblicos, fala assim, mas Deus ele fala, mas como que eu vou criar o homem? Eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. E lá em Apocalipse, tem um texto que fala assim, é lá no final da Bíblia, lá no final dos tempos, diz que todo mundo vai dizer o seguinte, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas elas foram criadas. Então, quando Deus teve a vontade de criar o mundo, ele criou o mundo por vontade própria. Ele criou todas as coisas e nós somos criados por Deus. E se a gente pudesse pensar nesse primeiro momento aí, nessa primeira parte sobre a criação, Deus, ele criou tudo perfeitamente. Ele criou tudo para viver em harmonia, ele criou cada pedaço. A gente quando começa a pensar sobre criação, aí a gente vai ver, mas o computador ele é um sistema muito legal que o homem criou e tudo mais. Mas ele não chega nem perto da capacidade que nós temos, que o nosso cérebro tem. Uma câmera que nem essa aqui, assim, existem câmeras que conseguem ver coisas incríveis, só que nenhuma câmera ela é igual aos nossos olhos. É impossível recriar um olho. É impossível. Quando você se corta
né? Você já teve algum corte aí, talvez? O que acontece? Quando você se corta, depois de algum tempo, o seu corpo, ele tem a regeneração, ele cola, ele gruda de novo. Às vezes ficam umas marcas, né? Mas o corpo gruda de novo ali, a pele gruda de novo. Não existe nada e nenhuma criação no mundo que chega perto disso aí. O homem nunca conseguiu chegar perto da criação de Deus. E quando Deus ele cria a gente, então, a gente tem que pensar o seguinte: o que de legal que tem nessa criação? Muita gente fala, o mundo vem da evolução, do Big Bang, de uma explosão. Gente, é impossível de uma explosão você gerar tudo que existe no mundo. É impossível de uma explosão você gerar vida. Normalmente, se você é um pouquinho esperto, você sabe que a explosão, na verdade, ela gera morte, não gera vida. Por isso que Deus, ele criou o mundo. E ele criou pra gente. E se a gente fosse pegar, lembra que eu falei daquela folha sulfite ali, com 6 espaços? Essa primeira parte que fala sobre a criação. O que a gente poderia pensar juntos? Qual palavra que a gente poderia pensar como time que nos salta os olhos sobre a criação? Talvez a palavra vontade. Olha lá de novo o que fala em Apocalipse 4, no versículo 11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade, a vontade de Deus, todas as coisas foram criadas. Então, quando você estiver respondendo as perguntas lá da missão, lembre-se que a gente falou sobre alguns versículos, tanto em Gênesis 1:1, Apocalipse 4:11, e tem uns versículos também, por exemplo, lá em Colossenses, olha o que esse versículo diz. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Aqui ele está falando de Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Deus criou coisas invisíveis? Claro, olha o ar ao seu redor, você não consegue ver o ar, mas ele está lá. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é o antes de toda a criação, para que todas as coisas subsistissem por causa dele. E olha o que Salmo diz, Salmo 104, no versículo 19 até o versículo 24. Designou a lua para estações e o sol para... O sol conhece o seu ocaso, ordena as escuridões e faz-se noite, na qual saem todos os animais das selvas. Os leõezinhos brandam pela presa, e Deus busca em seu sustento. Nasce o sol, logo lhe acolhem, e se deitam em seus covis. Então sai o homem, a sua obra e o seu trabalho até a tarde. E ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra pelas suas riquezas. Deus criou tudo com as suas riquezas, e é muito importante que a gente possa saber e reconhecer que tudo foi feito pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então, quando a gente pensar em alguma palavra que a gente possa ter escolhido como time aqui, é a vontade de Deus. Lembre-se disso. Pense, reflita sobre a criação de Deus. E domingo, vamos jogar firme, vamos jogar junto, como um time que foi criado por Deus, como um time onde cada um vai dar o seu melhor e vai dar o seu máximo. Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto.